Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os mouses da Zowie, já que ela anunciou aí uma nova geração para os seus mouses. Então foi anunciada aí a geração C, que vai atualizar todas as 4 linhas da Zowie. Então tem a linha ZA, a linha S, a linha FK e a linha EC. Além disso, eles anunciaram também um novo tamanho para a linha EC. Então a maior novidade é o Zowie EC3C, que vai ter um tamanho um pouco menor que o Zowie EC2. Para falar um pouco sobre esse assunto, eu trouxe aqui alguns mouses que eu tenho aqui da Zowie. Então eu trouxe aqui o Zowie FK2, nós temos aqui o EC2B Divina Blue, temos aqui também o Zowie S1 e por último o VAX EasyGen NP01. Então antes de iniciar eu quero passar primeiramente aqui um rápido background aqui sobre os mouses da Zowie para que quem não conhece possa entender um pouco mais sobre essa nomenclatura. Então essa daqui é a linha mais antiga, né, que leva o sensor 3310, é uma linha que ainda tem cabo de borracha. Os botões laterais ainda são do lado esquerdo e do lado direito, né, para os mouses simétricos. E também nessa versão vocês podem ver que a saída do cabo ainda é reta. Já um pouco mais à frente a Zowie atualizou basicamente o sensor de alguns dos mouses. Então esse EC2B Divina aqui já tem o sensor 3360. Então basicamente na linha EC foi lançado primeiro o EC2A, depois o EC2B, depois o EC2 que não tem nem A nem B, nem nada. Logo depois, a Zowie lançou atualizações também para os outros mouses das outras séries, então para a série ZA e FK, e lançou a série S também. Então nessa geração B e na série S, vocês já vão observar nos mouses simétricos que eles não têm botões do lado direito, apenas do lado esquerdo. O cabo continua sendo de borracha, né? Aqui é o mesmo cabo do FK2 aqui. Aqui no caso está com uma modificação para um cabo paracorde, mas a saída para o cabo aqui, ó, ela é mais alta para evitar do cabo ficar pegando no mousepad. Então na geração B foi feita essa modificação. E agora na geração C, basicamente a Zowie acertou na minha opinião. Porque até estava comentando esses dias com alguns colegas que o que eu esperava em uma modificação em um mouse da Zowie basicamente seria o cabo, né? Porque esse cabo de borracha realmente não dá mais, está completamente desatualizado. E eu queria também uma modificação no scroll, nos cliques dos botões principais e nos botões laterais, né, que eram, né, para mim era o mais urgente aí. E basicamente a Zowie está trazendo aqui praticamente todas essas modificações. Então as 3 principais modificações que eles anunciaram aí foi primeiramente o peso, uma redução do peso em todos os mouses, a modificação do cabo de borracha para um cabo no estilo paracorde e a modificação do scroll. Inicialmente os mouses da Zowie tinham um scroll com 16 steps, né, então vocês podem ouvir aí. Então, na minha opinião, o scroll da Zowie realmente precisava de uma modificação, porque é um scroll realmente bem ruim, na minha opinião. E eles estão atualizando agora para o scroll com 24 steps, que é semelhante a esse do VAX EasyGen NP01 aqui. Então, vocês podem ver que ele já, além de ter um som muito mais agradável, ele é muito mais agradável ao tato também. A outra modificação, que é o cabo no estilo paracorde, vocês vão ver que a Zowie lançou um vídeo aí de divulgação dessas modificações, né, dessa nova geração C. E nele eles mostram lá o desempenho do cabo, né, mexendo o cabo e tudo mais, e eu achei muito parecido com esse do NP01. E é um cabo realmente muito melhor que o de borracha, não é como um paracorde, né, como esse daqui, mas já é um cabo muito melhor. Então só aí já foram 2 modificações, né, bem próximas aí do NP01. E por último, o peso, né, e nós vamos ver como é que ficou o peso aí do EC1, EC2 e EC3C. Bom pessoal, então esse aqui é o novo EC3C. E nós podemos observar aqui algumas outras mudanças, além dessas que foram anunciadas como principais. Então no EC3C a gente já pode ver que os botões laterais também são um pouco diferentes. E eles seguem o mesmo design aqui do Zowie S1 e S2. Aqui vocês podem ver que esse daqui é o EC2, né? O EC2B, com os botões laterais, né, seguindo o mesmo padrão desde o início. E esse daqui já é o botão lateral da linha S. E basicamente, além de serem um pouco mais bonitos, né, esteticamente, eles são muito melhores também. Aqui na linha EC, os botões são bem ruins, né, na minha opinião, tem um pre-travel grande. E na linha S eles melhoraram bastante, são cliques bem melhores. Então, assim, não foi anunciado nada sobre os botões laterais, mas aparentemente aí eles vão ter pelo menos o mesmo design aí. Eu espero que também o desempenho seja parecido. Além disso também, a linha EC ainda não tinha
né, esse cabo saindo para cima, né, para evitar de encostar no mousepad. E agora a linha EC também está trazendo aí essa melhoria. Seguindo também, né, o mesmo padrão aí do VAX Exigence. Vocês podem ver que ele também tem essa saída mais para o alto, ó. Então só aí já são 3 modificações muito semelhantes ao que foi feito pela VAX, né, aqui no NP01 e também nos outros mouses. E para quem não sabe, né, os criadores da VAX são antigos engenheiros da Zowie, né. Bom, então aqui nós podemos ver como que ficaram as dimensões, né, do EC1C, EC2C e EC3C. Infelizmente ainda não foi divulgado como que ficou o peso dos outros mouses, da linha ZA, da linha S e da linha FK, mas aqui a gente já pode ver da linha EC como que ficou. Então o EC1 e EC2 permanecem com o mesmo tamanho, e só precisa ter um pouco de cuidado na hora de ver o comprimento aqui, porque esse comprimento de 124 aqui do EC2, por exemplo, ele está um pouco maior do que nos outros EC2B e EC2A, porque agora ele tem esse plástico aqui a mais, ó, que é para esse cabo ficar mais elevado. Na verdade, eu acho que isso aqui deveria ser até desconsiderado, mas aqui está aumentando 4 mm por causa disso. Então aqui nós podemos observar que basicamente do EC2 para o EC3 foram reduzidos aí 4 mm de comprimento, e isso faz uma diferença enorme. Às vezes você pode pensar aí que são só 4 mm, mas realmente faz muita diferença. A largura continua 61 mm e a altura diminuiu apenas 1 mm. E em relação ao peso, aqui a gente vê uma mudança bem grande, porque, por exemplo, aqui no EC2, agora ele vai vir com 73 gramas e antes ele pesava 90 gramas. Então foram 17 gramas aí de redução, muito bom, na minha opinião. O EC1C ficou com 80 gramas e o EC3C ficou com 70 gramas. Então, na minha opinião, aí ficou um peso excelente. Eu gosto de mouses que tenham aí na faixa de 70 até 80 gramas, é um peso que me agrada bastante, menos que isso eu já não gosto. Então para mim ficou excelente e além disso os mouses não têm furos, né? Eu acho que finalmente a Zowie começou a acompanhar aí o mercado. E a gente pode ver aqui no gráfico também uma pequena diferença aí no comprimento, né? Basicamente a maior diferença aqui é só no comprimento mesmo entre o EC2 e o EC3. Obviamente no desenho parece que a diferença é pouca na altura e na largura, mas quando a gente pega na mão pode ser que a gente sinta uma diferença maior. Mas eu acho que a diferença maior vai ser só no comprimento mesmo, e isso vai afetar, acho que principalmente quem usa a pegada claw, né, que vai ter uma liberdade maior para movimentar aqui os microajustes, mas só quando a gente pegar na mão que a gente vai saber de verdade. Bom, uma outra coisa que eu observei é que os mouse fits não foram modificados, são os mesmos. Isso para mim é bom porque os mouse fits da Zowie são excelentes na minha opinião. São mouse fits bem diferentes, por exemplo, esse aqui tá com o Tag Arc 2. Né? E o Tag Arc 2 a gente sabe que são mouse fits bem rápidos. E pro meu gosto não é o ideal, eu gosto de mouse fits mais lentos. E os mouse fits da Zowie, esses pretos, eles são completamente control, né? São mouse fits lentos. E a Zowie manteve eles, felizmente. Porém, para quem gosta de mouse fits mais rápidos, né, como os Tiger Arc aí, ou Core Pads, os de PTFE, né, a Zowie está vendendo separadamente mouse fits de PTFE, que eles estão chamando aqui de mouse fits mais velozes, né, mouse fits Speed. Então, pessoal, eu acredito que as mudanças aí que a Zowie fez foram ótimas. Ainda assim, os mouses da Zowie eles são conhecidos por terem um preço bem acima do que deveria custar, né? São mouses bem overpriced mesmo. Hoje no Brasil você acha eles aí por mais de R$500, às vezes em promoção na Kabum eu vejo aí na faixa de R$450, que é um preço bem salgado pelo que ele vinha oferecendo. E agora com essas novas atualizações aí, agora sim a gente pode começar a pensar em recomendar os mouses da Zowie, porque basicamente aqui não teve nenhuma inovação, mas agora eles estão realmente acompanhando o mercado pelo menos. Então em relação ao preço, com certeza vai chegar custando a mesma coisa aí na faixa de R$500, R$600, que ainda é um preço bem salgado em um mouse, mas eu recomendaria apenas para quem quiser experimentar algum shape específico da Zowie que ainda não tenha nenhuma cópia. Por exemplo, o Zowie FK2 não tem nenhuma cópia, esse Zowie EC3, que é o novo lançamento, não tem nenhum mouse com as mesmas dimensões. O S1 também não tem nenhuma cópia, o S2 já tem, né? E a linha ZA também, que eu não tô com ele aqui no momento, não tem nenhuma cópia, nem o ZA13, nem o ZA12 e nem o ZA11. Então seria interessante aí para quem curte o shape da linha ZA, pegar um ZA13C ou um ZA12C. Eu particularmente vou pegar um, né? Então, dentre esses novos lançamentos aí, eu tô bem interessado no EC3C. Com certeza vou pegar um e pretendo pegar um ZA13C também.
Agora, se você estiver interessado em um mouse como o FK1, por exemplo, que já tem diversas cópias, ou o EC2 ou o EC1, aí eu já acho que não compensa, mesmo nessa nova geração aí, eu acho que ainda não compensa porque os mouses são realmente muito caros, então eu acho que existem aí outras alternativas, a não ser que você queira mesmo pegar um mouse da Zowie e experimentar. A grande vantagem que eu vejo deles também é a questão da durabilidade, são mouses que duram bastante, eu já tive aí 17 mouses da Zowie e nenhum deles nunca deu nenhum tipo de defeito. São mouses que tem uma construção muito sólida, então nesse ponto aí não há do que reclamar. Aparentemente, pelo que a Zowie falou, os mouses devem chegar ao mercado aí no final de julho, lá fora. Aqui no Brasil, pelo histórico aí, geralmente demora uns 4 meses mais ou menos, depois que é lançado lá fora para disponibilizar aqui no Brasil. Então eu chuto que lá para novembro a dezembro esses mouses devem chegar aqui no mercado brasileiro e nós vamos poder testar eles aí efetivamente. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês acharem que esse assunto é relevante, não deixe de deixar uma curtida aí que ajuda bastante. Muito obrigado e até a próxima.